O nosso palestrante de agora é casado com a Ana Maria há 38 anos, é pai de Henrique, que é casado com a Thalita, é isso? Há 9 anos, é pai da Marina, que é casada com o Ariel há 9 anos, que esperam a Catarina. Ele é pós-graduado em teologia pela Universidade São Caetano do Sul e em interpretação bíblica pela Fabapar. É mestrando em teologia pela Ivy Amber Christian University. É professor de oratória na FVC, coordenador do Seminário Teológico do Núcleo Vila Mascote na DEVEC Jabaquara, é profissional da voz, é pós-graduado em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo e atua como locutor publicitário. Foi o dublador da Voz de Deus original em 13 obras bíblicas da Record TV, como Milagre, os 10 Mandamentos, e atualmente grava a Bíblia dramatizada na lendária BKS, onde mais uma vez interpreta o Altíssimo. Graças a Deus. Nosso palestrante, pode soltar o vídeo dele, é o professor César William. Glória a Deus. Como encerrou a palestra o pastor Henrique, eu louvo a Deus pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que você está e será ainda mais ricamente abençoado. A palavra de Deus está ultrapassada? Nós podemos dizer que o mundo de hoje, sem a palavra de Deus, está melhor do que com ela? É possível a gente imaginar isso? Porque muitos veem os da palavra, os da fé, como um problema para o mundo. Agora, sem a palavra, esse mundo encontrou as soluções que buscava? Estamos tendo essas perguntas? Sim. Deixa aqui avançar para a gente continuar conversando a respeito disso. Para ligar, aqui. Um minutinho só, viu, gente? Por favor. Desculpe, pastor. Onde é, por favor? Só para me aprender. Não, para ligar. Do lado, pronto. Desculpa, viu, gente? Então, nós temos essa segunda pergunta. Então, perguntamos se a palavra de Deus está ultrapassada, perguntamos se a Bíblia, ou sem a Bíblia, o mundo resolveu seus problemas. A próxima pergunta: nós precisamos que os avessos à fé se deem mal para que possamos validar a nossa fé? Você precisa disso? A palavra de Deus, essa, então, eu fiz questão até de registrar. Essa veio de Deus, essa pergunta. A palavra de Deus satisfaz porque instrui ou instrui porque satisfaz? Parece aquela pergunta do biscoito Tostines, mas ela é um pouquinho mais profunda. E ela tem uma resposta, evidentemente. É o que a gente vai procurar estar respondendo. Que igreja temos hoje diante dessas questões? Como vimos há pouco, a igreja contemporânea
ela está acomodando valores culturais, ela está distante da sã doutrina, ela precisa resistir à pressão externa, ou ela tem poder, ela tem força para resistir à pressão externa. Então nós vamos estar refletindo sobre essa fidelidade, essa autenticidade que é necessária, lembrando que igreja somos nós compomos a igreja. O pastor Billy Graham tem essa declaração que foi muito feliz: a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. É uma citação que ficará certamente, tal qual a palavra, também para a eternidade. E o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, diz assim, parece um retrato inclusive de 2025, de 18 de outubro de 2025, porque há o tempo, né? Podemos trocar o verbo, ao invés de virar, o que houve. Meu Deus, pronto. Eu tenho dificuldade de ficar avançando esse slide, me perdoem. Eu até comentei com o pastor Erivelto se nós teríamos alguém na mídia para fazer isso, mas hoje temos lá um vitorioso. Qual o nome dele, pastor? Quem está lá? Gustavo, grande Gustavo. Obrigado pelo seu trabalho valente que está conosco aí hoje. Mas sozinho fica difícil ele fazer todas essas coisas, não é? Então, obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Então, o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você não vai suportar uma coisa que é para a tua saúde espiritual. Imagina isso. É a sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, você vai escolher o que ouvir. E nesse tempo, eu já ouvi crente dizendo o seguinte: o pastor que não diga o que eu quero ouvir para ver se ele vai ver meu dízimo. Eu já ouvi isso. Isso é igreja. Imagina isso. Você então encomenda o que você quer ouvir na igreja. É nesse tempo que estamos. Vamos avançando. Mas agora vamos descontrair um pouco, diante de perguntas tão pesadas. Eu vou pegar alguém aí da plateia, por favor, que leia Filipenses 4:22. A palavra de Deus, ela é tão atual que a minha saudação está escrita aí na sua Bíblia há mais de 2000 anos. Quem achar aí primeiro já pode levantar e fale bem alto com o vagar. Filipenses 4:22, irmã Geni, por favor. Amém. A graça, o versículo seguinte diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Esta é minha saudação, este é o meu boa tarde a você neste momento. Graças a Deus por você estar aqui mais uma vez. Primeiramente, agradecendo ao Altíssimo, a Deus. Agradeço depois a Gilberto Malafaia, que idealizou a Faculdade Vitória em Cristo. Agradeço ao pastor Silas Malafaia, que é quem realizou esta idealização. Pastor Silas Malafaia Júnior também, que ao lado do nosso reitor, Isaías Júnior, a quem também agradeço. Agradeço ao pastor Henrique, que acabou de fazer a sua palestra, ao pastor Erivelton, sem o qual não estaria aqui. Ele sempre deu todas as oportunidades para que a gente estivesse à frente desse trabalho de procurar ensinar a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. E ainda agradeço ao pastor Nunes, que foi quem conduziu ao pastor Erivelton e a outras oportunidades aqui na igreja, graças a Deus. Eu amo agradecer. E para finalizar essa sessão de agradecimentos e de saudações, além de agradecer a você que está presente, agradeço especialmente a minha esposa, Ana Maria, que está aqui e, enfim, divide muitos momentos com a gente e investe. O tempo que você vê numa apresentação dessa, também é investido por ela, que abre mão para que eu possa estar aqui com vocês, falando desse assunto maravilhoso, que é esse. Avançando aí
por favor, é o tema desta fala de agora, a atualidade da palavra de Deus. Entre a instrução divina, e esse entre é exatamente para você escolher, entre a instrução divina e a satisfação humana. O que buscamos numa igreja? O que buscamos quando lemos a palavra de Deus? Por isso é daquela pergunta: satisfaz porque instrui ou instrui porque satisfaz? Vá pensando nisso, por favor. Avançando, eu vou procurar aqui, não tenho a pretensão de fazer um relato histórico, nem eu posso, não tenho capacidade para isso, mas vou elencar aqui alguns momentos para a gente procurar entender o quão valioso é esse livro que está aqui, o quão valiosa é a Bíblia Sagrada, para que você saiba a cada momento. Então eu vou trazer alguns pontos, não são todos, mas alguns pontos para que a gente possa entender como isso chegou até você. Quanta gente morreu para que você tivesse esse livro nas tuas mãos. Não só das histórias que contam das pessoas que também sacrificaram, mas para que ela estivesse contigo, para que ela fosse composta. Então nós temos aí uma ilustração, primeiramente da Tanakh, ou Taná, que deveria se chamar provavelmente Tonec, porque é a abreviatura de Torá, Nevim, Ketuvim. Essa Tanakh é o Velho Testamento. Ele já está escrito bem antes de Jesus Cristo. Foi composto, foi conservado. E isso feito com, está dizendo aí, dedicado à precisão, à reverência, à cópia. Vamos avançar, que tem mais detalhes no próximo slide. Você está vendo aí, ó, os escribas judeus copiavam os textos sagrados com extrema reverência. Isso muito antes de Jesus, garantindo que cada palavra fosse preservada em sua integridade e fidelidade. Depois nós temos aí o texto massorético, que aí sim já é posterior a Jesus Cristo. E recentemente nós tivemos os rolos do Mar Morto, uma série enorme de textos bíblicos, que olha só que detalhe importante, para você ver a fidelidade desses escribas judeus. E é claro, tem a mão de Deus nisso tudo. Esses textos do Mar Morto, ou seja, das cavernas de Qumran, eles foram encontrados recentemente, mas eles datam de 1000 anos antes de Cristo, alguns textos. Veja só, 1000 anos antes de Cristo. É um povo dos essênios, que 2 séculos antes de Cristo se organizavam, e também até o 1º século. Então, tem uns 300 anos aí da história desses essênios. E esses textos foram comparados com esse do texto massorético, que é mais recente, como eu disse. Já vai variar de 500 a 1000, né, ao século X. Portanto, mais ou menos entre o mais velho dos essênios e o mais recente massorético, nós temos aí 2000 anos. E quase não há diferença entre estes textos. Eles tiveram condição de comparar textos produzidos há 1000 anos atrás com textos produzidos há 2, 3 mil anos atrás, e os textos são idênticos, como o caso do profeta Isaías, por exemplo. Isso me satisfaz muito, porque a gente vê a mão de Deus, certamente, orientando a fidelidade desses escribas. Aí nós vamos passar para João e o gnosticismo. Primeiro falar de João. João, estou falando aí do evangelista, o amado de Jesus, o que se declara amado por Jesus. João, você sabe, um dos apóstolos e um dos autores, né? Ele tem 5 livros no Novo Testamento. E João já combatia o gnosticismo na época dele. O gnosticismo, por exemplo, não reconhecia a junção da humanidade e da divindade de Jesus. E João, já no Evangelho, já nas cartas dele, combatia isso. Eu estou trazendo isso para você ver que o problema da fidelidade da palavra, ou da distorção da palavra, não é coisa recente. Nós estamos falando de João 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás. Mas ele já é uma referência desse tratamento que devemos ter com a Sagrada Escritura, da fidelidade a ela. Então João já é meu exemplo de defesa. Está escrito, não é? Vamos avançando.
aqui no meu tablet. Pronto. Aí, de João, você sabe, os discípulos, é claro, partiram. João parece que morreu de velhice, talvez. Alguns dizem que pode ter sido martirizado também. Mas segundo o próprio Jesus previu, ele ia morrer velho, não era isso? Mas alguns morreram, foram executados, aquela coisa toda, perseguição. E, a partir daí, eles perceberam que vão partindo, houve a necessidade de fazer os registros da palavra de Deus escrita, porque até então era tudo oral, era pregação, era falando um para o outro, formando igrejas, pregando, mas num dado momento falou, peraí, precisamos deixar isso registrado. Tanto que você vai ver, acho que o texto mais antigo do Novo Testamento talvez seja as cartas aos Coríntios, nem o Evangelho é. Então, a partir de uns 20, 30 anos depois da ressurreição de Cristo, é que começam a ser registrados alguns textos. E a partir daí, então, nós temos a sequência, o que a gente chama de pais da igreja. E entre eles temos esse Policarpo. Não é o único, só estou trazendo ele como referência. Mas por quê? Porque ele teve contato direto com João. E assim vai. Um vai formando, e a gente vai tendo aí a questão da formação desse Novo Testamento, né? Você já tem a Tanakh, já falamos, o Velho Testamento já está formado, aí você tem a formação do Novo Testamento. Então, as testemunhas guiadas pelo Espírito, você tem as comunidades que validavam os textos. Essa palavra é difícil, hein? Apostolicidade. Apostolicidade. Ortodoxia e uso litúrgico. E a importância da tradição apostólica, ou seja, tinha que ter aqui aquelas testemunhas que viveram com Jesus. Isso dava ao texto legitimidade. A partir daí, então, ele era selecionado para fazer parte do cânon. E aí tem a formação dele. Então, evidentemente, tem o papel do Santo Espírito, que guiou todos na formação disto. As comunidades primitivas endossavam, aceitavam, reconheciam. E mais tarde nós vamos ter os concílios, que aí já é bem mais tarde. Aí já estamos falando de 300, 350, enfim. Né? O concílio de Hipona, o concílio de Cartago. Mas antes disso, antes dos concílios, nós temos Irineu, Tertuliano, Atanásio, são nomes aí que fazem parte, está faltando aí Orígenes, Clemente, etc., uma série de coisas. Mas como eu disse, eu só estou trazendo alguns nomes para você ter uma ideia do que é a sequência da palavra que chega até você. Como é que funcionou esse processo para que isso estivesse contigo. Vou citar aqui Atanásio. Atanásio, por exemplo, tal qual João, também combatia a questão da não crença num Jesus totalmente divino e totalmente humano. Isso fez parte de um concílio, se eu não me engano, de Niceia. É este? É o concílio de Niceia, onde esse Atanásio vai defender. Aí já estamos no século IV. Durante todo esse processo, nós temos os mártires. Eu quero só destacar isso porque durante quase 300 anos, cristãos morreram para que você tivesse a palavra que está na sua mão e a nossa fé. Olha só, 250 depois de Cristo, a perseguição de Décio é a primeira em todo o Império Romano. Você já tinha Nero, mas Nero foi local em Roma. Aqui não, aqui é todo o Império Romano, todo o poderio romano estava, como é que eu posso dizer, determinando que os cristãos deviam ser mortos. Pense nisso. Só este episódio de Décio matou de 5.500 a 6.500 cristãos. E ainda teve, após ele, e aí encerra, Diocleciano, com a destruição das igrejas, perseguição, enfim, não parou. Até que 313 tem o Edito de Milão, que é o Constantino, então, autoriza, ou até oficializa, a religião cristã como oficial do Império Romano. Aí cessou a perseguição. Muito bem. Ainda no século IV nós temos Agostinho, que é uma referência. Depois nós temos a chamada Idade das Trevas. Ela não cabe só por conta da igreja,
mas vale dizer que a partir desse período que a igreja se organiza, e você sabe da história, porque a igreja ela nasce numa decisão política, ela não vem de baixo para cima, ela vem de um imperador. Isso não tem como dar muito certo. Então, infelizmente, esta é a igreja que nasce, e a partir dali nós temos tanto bons homens como, infelizmente, homens ruins no comando da igreja de então, essa igreja romana. Ela conserva o nome romana, inclusive até hoje, né? Então é uma igreja romana. E aí você sabe, ela começa a desviar do bom caminho, tem o texto só em latim, muita gente não entende. Nosso foco hoje, ou pelo menos nesse tempo, é falar da palavra, ou da atualidade da palavra, da importância da palavra de Deus. Então imagine você participar de cultos onde você não entende aquilo que está sendo pregado. É mais ou menos por aí. E a igreja passa a ter então uma espécie de monopólio só para a liderança em respeito à palavra. E a partir da palavra age como quer com as pessoas. Então ela não é só uma idade das trevas por conta disso, mas isso certamente ajuda, porque você bloqueia conhecimento. Chama idade das trevas exatamente por isso, porque anterior a isso era estimulado o conhecimento, inclusive a educação parte da igreja, a escolaridade parte da igreja, né? A igreja passa a ter, inclusive mesmo esta igreja romana também é responsável por muitas universidades, colégios, etc. Então há mérito nisso também, mas no geral isso acabava para uma elite. A grande massa do povo não entendia nada. Não que seja muito diferente hoje, infelizmente. Recentemente, se você assiste o SBT, por exemplo, passava há algum tempo atrás o Show do Milhão. O Show do Milhão, a Patrícia Abravanel, num dos seus participantes, você é quem? Sou fulano, tal. Tal. E descobre que o rapaz é evangélico. Você é crente, pai. Ela se alegra, porque ela também se identifica. E vai às questões, toda questão que ele acertava, aleluia, glória a Deus, etc. Chega uma questão que aí acaba tudo. Aí ele acabou com a gente. Quem recebeu as pedras com os mandamentos, com os 10 mandamentos? E aí vai lá, parecia o Garruti. E esse senhor não acerta, ou até pula, enfim, ele não quer dizer que é Moisés. Você acredita nisso? É assim. Então imagina, uma pessoa estar na igreja e não saber quem recebeu os 10 mandamentos das mãos de Deus. Vamos avançando. Nós temos uma tradução já organizada em Jerônimo, que é a Vulgata. Opa, acabou minha palestra. Deu a hora já? Poxa vida. Bom, mas vamos falando de Jerônimo aqui. Jerônimo é um senhor que resolveu organizar, porque tinham traduções na época dele, várias traduções já para o latim, e o latim era a língua oficial do Império Romano, você sabe. Por que o latim? Porque o latim era a língua oficial. E Jerônimo, então, faz uma tradução completa da Bíblia do latim. Esta é a grande tradução, é um grande fenômeno, ganhou o nome, inclusive, de Vulgata. Um pouco depois aí do concílio que aprovou, etc. Então, nós temos aí uma Bíblia inteira, e essa serviu de referência por muito tempo. Então, feita por Jerônimo após o concílio de Hipona. Muito bem, então nós temos ali uma Bíblia, né, em Jerônimo. Maravilha? Aí surge um camarada, acho que no século XII, nome Guilherme de Ockham. E detalhe, cristão. E ele lança uma coisa chamada nominalismo. Olha o que ele diz aqui. Olha, e eu sei que vai cair isso no Garruti, hein? Não podia contar, né, pastor? Puxa vida, meu Deus. Bom, mas não vou dizer aqui o que é. Olha o que ele diz, que os universais
não existem fora da mente. Então é como, você está vendo aí justiça, humanidade, igreja, etc. Ele vai passar por uma coisa que é mais concreta, ele só quer aquelas coisas que existem, que você pode apalpar, que você vê, que você toca. Isso a gente sabe, não tem nada a ver com, por exemplo, fé. Mas ele é um cristão, então é uma incógnita, isso requer um estudo um pouquinho mais aprofundado. Junto com o nominalismo começa também o humanismo, só que é um humanismo bacana, um humanismo cristão. Aliás, a palavra humanismo por si só já nos inspira. Mas esse humanismo cristão, eu faço questão de destacar isso. A princípio foi uma boa ideia o humanismo, a princípio, antes da reforma protestante. Vamos lá avançando. Aí vem a reforma. Opa! 31 de outubro de 1517, não é isso? Vamos fazer aniversário aí logo, logo. Então Lutero tem aquelas 95 teses e tal, e ele destaca aí, né? Um dos destaques, um dos solas, é sola scriptura. Perfeito? Valor da palavra. Vamos avançando. A partir daí, por que a gente chama isso de restauração da autoridade? Veja, se você tinha uma igreja que pregava aquilo que queria, aquilo que o líder queria, já não era a palavra. A partir do momento que você tem ênfase na Escritura, voltou a ter a centralidade, a voz de Deus. Ela passa a comandar. Então a gente tem restauração da autoridade. A autoridade é divina, de cima. Nunca é dos homens. Isso tem que ficar bem claro para cada um de nós. E a partir daí nós temos então ferramentas de fé para toda a humanidade, não apenas na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, não, para toda a humanidade. Você passa a ter então, a partir da imprensa, a partir das traduções, a partir da ênfase nos textos, você passa a ter a palavra de Deus em ênfase, e cada um traduzido na sua pátria, no texto vernáculo, no texto do seu país. Então você passa a ter essa liberdade, os povos passam a ter acesso à palavra de Deus. Percebe como é importante este movimento? Mais uma vez aí, olha, eu vou ler Filipenses, está aí na tua, você acompanha comigo, 2, 10, 11, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Isso é maravilhoso, isso passa a acontecer, já não tem mais um homem que merece ser adorado, um homem que deve ser respeitado, que influencia os reinos, não. Nós temos agora uma referência que é pela palavra, observar a palavra. Não é porque um homem disse, porque o líder disse, não, está escrito na palavra para a glória de Deus. Aí vamos para o humanismo secular. Porque o que acontece? A reforma contestou a igreja de então ou não? Contestou. Ela contestando, ela abre espaço para que outros contestem? Não é verdade? É bem fácil entender esse raciocínio. Então vem do humanismo cristão, eu passo para o humanismo secular. Aquele humanismo que se preocupava com o homem, no sentido de cuidar do homem, da sua educação, da sua alimentação, para que ele tivesse habitação, passa a ter outros contornos. Eu passo a cuidar do homem também no seu pensamento, dizendo, esse homem não precisa se guiar apenas por uma coisa que chamam da palavra de Deus. Percebe como é sutil? Eles estão se perdendo, acreditando nessas fábulas, nessas histórias. Aí começa a ênfase na razão humana. O homem é o centro. Olha como é que coisa. Tinha lá líderes religiosos que tinham a sua humanidade, colocavam a sua humanidade na frente, né, os seus desejos à frente. Aí nos livramos disso com a reforma protestante. Não, a ênfase é em Deus. Importa cumprir a palavra de Deus.
Só que quando eu questionei essa autoridade anterior, essa autoridade religiosa anterior, eu dei uma abertura para que outros questionassem qualquer coisa. E nessa questão é aquilo, é a liberdade. Nós temos liberdade. A liberdade pode ser bem ou mal usada. E no caso do humanismo, houve essa questão da centralidade no homem. O homem era importante. Isso, é claro, você sabe, não é a vontade de Deus. Por quê? Enganoso é o coração do homem. Vocês não estão pondo piadinha atrás de mim, não, né? Ok, tá valendo que tá, né? Só que, por outro lado, no desenvolvimento da técnica humanista, ou das ciências, melhor dizendo, nós passamos também a ter ferramentas para a igreja e para o entendimento da Bíblia. Então é muito bacana você usar a antropologia, a arqueologia, a filosofia, enfim, todas essas técnicas que você vai adquirindo nessas ciências humanas são válidas. E é bacana isso. Por quê? Cá entre nós, há problema em testar a sua fé? Tem problema em provar a sua fé? Em colocar a sua fé em xeque? Há problema nisso? Eu penso que não. Porque sua fé, se é firmada na rocha e você sabe quem você acredita, pode vir o que for, você está sossegado. Você tem argumento. Só que aí vem o segredo: tem que ter conhecimento da palavra, porque daí você tem argumentos. A tua fé, ela não é resolver acreditar, e aí vai que nem o cara do show do milhão. Chega lá, eu acredito em Deus, mas por quê? Você sabe? Não sei o que acontece, não sei da história. Então é importante conhecer, ter razão de ser. Então podemos usar as técnicas seculares para o nosso proveito. Estou olhando aqui o tempo para ver se não estou. Vamos lá, gente. Tem esse texto Receptus. O que é isso? Até 1455, ou até um pouco mais, você tinha esse texto de Jerônimo, que nós acabamos de ver, a Vulgata. E Gutenberg, quando lança a Bíblia impressa, usa aquele texto. Aí tem um sujeito chamado Erasmo de Roterdã, que faz uma versão a partir de textos gregos. O que quer dizer isso? Ele foi na fonte, ou ele buscou uma fonte melhor do que o latim, porque o latim já é uma versão do grego. Então ele vai no grego, achando que ali ele vai ter um texto melhor, e começa a fazer traduções. Muito bem, esse então é o texto Receptus, e ficou valendo por muito tempo, né? Desde 1516 ali, como a gente viu, um pouquinho antes da Reforma, inclusive, um ano antes da Reforma. Aí vem esses caras aqui, Voltaire, Rousseau, Kant, Locke, Diderot, que são esses caras que começam a colocar minhoca na sua cabeça, né? Mas é isso mesmo. Isso até lembra, inclusive, um sujeito que chegou num lugar muito especial, e no ouvido de uma menina, ele falou assim: foi te dito isso, não foi? Olha, eu te digo que não. É isso que, de certa forma, os filósofos fazem com a gente. Porque vão dizer: foi te dito que Deus existe, não é? Pois é, eu te digo que não. E começa ali um debate na sua cabeça, na sua mente. É triste. De novo, com enfoque na razão humana, naquilo que você vê, naquilo que você pode apalpar. E você sabe, é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé é aquela coisa que você não vê, não é verdade? Aí temos a essência da filosofia do iluminismo, que representa uma revolução intelectual no pensamento ocidental, estabelecendo a razão como tribunal supremo da verdade. Ou seja, você passou a ser dono da verdade, não é mais a palavra de Deus. Percebe como mudou? É eu que dito se eu devo acreditar nisso ou não. Não é ao contrário, ler isso no sentido de trabalhar e aperfeiçoar minha mente a partir da palavra de Deus, que é muito melhor. A palavra de Deus é perfeita, eu não. Eu sou um pecador, sou uma pessoa errada. Isso aqui me conserta. Isso aqui me serve de manual de vida, de instrução.
Mas aí vem o iluminismo e diz: não, o que você pensa, o que você tem certeza, o que você pode testar é o que vale. É aquilo, é o que eu vejo, né? É o que está aqui agora, não é o que está na eternidade. Triste isso. Aí vamos ter aí os pilares do pensamento iluminista: primazia da razão, liberdade e tolerância, educação e secularização, crítica ao absolutismo, né, que inclui as religiões, e os direitos naturais. Muito bem, então o iluminismo vai, e o pior que isso, faz sucesso. A gente vê isso na TV ainda hoje, né? O que a gente é pregado no mundo é resultado disto. E aí nós chegamos num ponto que eu acho que é bem bacana da nossa fala, que é esse embate que há entre os textos receptos e a crítica textual. A princípio, crítica textual parece algo ruim, não parece? Puxa vida, está o texto bíblico lá e vai... Nem tanto, nem tanto. A crítica textual, na verdade, foi uma tentativa de ir mais ainda nos originais. Se Erasmo teve aquela característica de buscar no texto grego, a crítica textual, com esse cara aí, Karl Lachmann, e também com esse Westcott and Hort, são pessoas que vão buscar textos gregos mais antigos ainda. Porque se na época de Erasmo de Roterdã você tinha textos ali feitos no século X, esse pessoal começa a encontrar textos do século IV. São bem mais antigos, 600 anos antes. E eles passam então, mas mais do que isso, mais do que encontrar um texto antigo, eles começam a pegar esses vários textos antigos e compará-los. E através disso tentar melhorar e tentar ter um texto mais próximo daquilo que era praticado na igreja primitiva. Então é um trabalho, podemos dizer, científico, é um trabalho de estudo. Você pode até questionar, e muitos questionam, porque quem preserva a palavra é o nosso Deus. Mas a gente pode ver nesse trabalho também uma forma de fidelidade à palavra de Deus. Enfim, o que a gente está aprendendo aqui é que muitas ações humanas partiram de boas intenções. E às vezes elas são distorcidas e acabam trazendo problemas porque são mal utilizadas. Vem esse sujeito, Karl Marx, e com palavras válidas. É como eu disse, lá no Éden, veio lá falar no ouvido da menininha e parecia fazer sentido. Esse cara também vem falar no ouvido da gente e parece fazer sentido. Olha, o seu patrão ganha 20 vezes o que você ganha. Como pode? Se você faz o trabalho e ele é que ganha, como é que pode isso? E isso, claro, faz sentido, né? Ele está vendo uma comunidade pobre, pessoas sofrendo. Aí nós temos então essa crítica de Marx, e que dá origem à teologia da libertação. Ou seja, a igreja é tomada pela esquerda. Veja só, né, no tempo, inclusive, a gente vive, né, essa tensão hoje em dia. Vamos avançando. E temos também a questão do perigo das interpretações bíblicas. Para vocês saberem, vamos avançar mais um. Olha só, durante séculos, Efésios 6,5, vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, ele foi usado para justificar a escravidão. E isso hoje é dado como culpa da Bíblia. E não é como a gente está dizendo aí, não é culpa da pessoa que escreveu a Santa Palavra, de quem inspirou a Santa Palavra, mas sim da manipulação do texto. Ou seja, como está dizendo aí, eu acho isso bastante importante para o nosso aprendizado, a verdadeira hermenêutica bíblica exige contexto, caráter e conversão. Não basta ser humano, não basta ser baseado nas ciências humanas. Não é apenas uma leitura intelectual ou manipulação ideológica. Principalmente isso, não pode ser uma manipulação ideológica. A Bíblia não foi escrita para oprimir, mas para revelar a liberdade em Cristo. E aí então ela acaba se servindo, sendo usada para o mal. Já viu isso? A Bíblia sendo usada para o mal? O próprio Satanás citou a Bíblia, né? Muitas vezes com o próprio Jesus Cristo. Avançando mais um pouquinho, nós temos aí o exemplo de Pedro, por exemplo, que diante de Cristo, aqui ele não está fazendo um uso da palavra de Deus, mas ele mesmo
de certa forma, fez uma declaração que contrariava a vontade de Jesus, que veio para se entregar por nós. Vamos avançar. Bom, chegamos aqui às variações das versões bíblicas, porque nós temos muitas traduções, não é isso? Isso vai variar exatamente por conta do grupo que está selecionando os textos e da intenção que eles têm em fazer aquilo. E não pode ser diferente diante da palavra de Deus, não é? Da vontade de Deus. E como saber isso? Não é? Tem que ser pessoa, então, por isso que estamos numa igreja avivada. Tem que ser diante da vontade e manifestação do Santo Espírito de Deus. Isso infelizmente, é para todos, mas nem todos gozam deste privilégio. Aí nós temos as sociedades bíblicas. Você está vendo aí a SBB? Você sabia que tinha a SBTB? Eu só conhecia a SBB. Tem a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela é mais recente. Só para falar um pouco de cada uma, a SBB tem a NVI, tem a ARA, a ARC, né? Só que a SBTB tem a do Rei James, a King, de 1611, tem a ACF, a Almeida, e está lançando também a João Ferreira Almeida atualizada, ou seja, na SBB você encontra a NAA, e na SBTV você encontra a JFAA. Enfim, tem várias traduções. E agora vamos falar um pouquinho da NVI. A NVI lançou agora em 2023 uma linguagem inclusiva. Veja só, é uma versão respeitadíssima, evidentemente. Foi lançada em 2001, né? Tem essa condição de trazer textos mais atualizados. Só que agora está tão atualizado que levou em conta também as questões que são evocadas aí pela sociedade, não é? Vamos pôr aqui um exemplo prático. Veja, a antiga NVI. Irmãos, posso dizer com confiança que o patriarca Davi morreu. Em Atos 2:29 dessa NVI de 2023, meus irmãos e minhas irmãs, posso afirmar com confiança que o patriarca Davi morreu. Nada de excepcional, mas eles se sentiram na obrigação de incluir os gêneros, ainda que no texto original se referisse aos varões. Entende? São diferenças assim, espero que sejam exemplos desse tipo. Vamos lá. O impacto, é claro, das traduções vai influenciar no ensino, na pregação, na formação e nas bases textuais. E o púlpito, hein? O púlpito é um lugar, aqui, só a palavra de Deus. Vamos avançando, esse que tem a cruz agora, você está vendo aí, ó, que ilustração linda, né? Esse eu vou até ler para você. A fidelidade em meio ao desafio cultural. Na sociedade atual, líderes cristãos enfrentam intensas tentações para se conformarem aos padrões dominantes da cultura. O fascínio pelo conforto, pelo relativismo e pelo reconhecimento social podem desviá-los da fidelidade bíblica. É essencial que a igreja promova uma resistência consciente e fundamentada, encorajando seus líderes a permanecerem firmes em suas convicções diante das pressões do mundo. E essas convicções estão, de novo, aqui. A tentação, está aí, ó. O conforto, o relativismo, a sedução. Eu vou ficar só no da sedução, você passa os olhos aí nas demais. As seduções culturais frequentemente atraem líderes para longe de sua missão, visando a aprovação humana em vez da aprovação divina. É ou não é? Estou dizendo alguma coisa diferente? Infelizmente. Maior parte das igrejas hoje visa a satisfação humana. Muitos, é claro, fazem isso com boa intenção, ou seja, eu tenho que atrair a pessoa à igreja, claro. Só que aqui ela tem que ser transformada. Ela não pode se buscar ali a satisfação, ela não está num clube. Ela está num lugar para ser moldada e ser conforme a imagem de Cristo. É essa a preocupação que devemos ter. Aí temos a liderança corajosa. Qual é esta liderança corajosa? Ela exige um compromisso de agir com temor a Deus,
e com integridade. Em um mundo cheio de pressões, os líderes devem submeter-se à vontade de Deus, permanecendo como vozes proféticas, conforme pregou, ou melhor, palestrou o nosso pastor Henrique. Seu papel é priorizar a integridade espiritual acima do ganho pessoal, servindo como exemplos de devoção altruísta às suas comunidades. Então, se o desafio da liderança, olha, essa é a nossa palestra de hoje, está aí, um dos desafios, que você sirva de referência, o teu exemplo é referência. Agora, eu convido você, eu acho que não vai dar para vocês lerem, né? Vocês enxergam o que está aqui atrás, todos? Nós podemos então, diante disso que a gente colocou, né, dizer a uma só voz, são 5 telas só, tá? Mas eu acho que são textos importantes, entre os muitos que a Bíblia traz, e que a gente está tendo alguma dificuldade de tratar nos dias de hoje, e que somos pressionados para fazer de conta que ele não está ali, que ele não está aqui. Vamos lá então, junto comigo. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Muito bem, Mateus 19, 5, 6. Próximo, juntos de novo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Aqui, provavelmente na NVI de 2023 vai estar assim: mas tu, ó homem e mulher de Deus, né? Vale para todos nós. O gênero aqui, todos nós entendemos, mas a NVI provavelmente vai vir com isso. Próximo texto, juntos de novo. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convia ao seu erro. A Bíblia aponta, é a palavra de Deus, é erro. Próximo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. Último texto. Vamos lá juntos. Felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Glória a Deus. Que igreja temos hoje? Essa é a pergunta.
E repetindo o que dissemos ao início, eu e você compomos esta igreja. Faz parte de cada um de nós trabalhar para que a igreja seja conforme esta palavra. Então, quando vamos exortar alguém, quando houver necessidade de exortar alguém, e estamos falando de liderança hoje, inclusive um líder, é claro que com amor, com respeito, não é? Sob a liderança dele, mas se há uma dúvida de problema, devemos ter essa liberdade. Por favor, vamos conversar. Tem isso, isso e aquilo. Está de acordo com isso? E ele pode te explicar. E você tem que estar ali atento também para saber ouvir a resposta. Mas é uma condição nossa. Porque aquele mundo que a gente viu lá com a arma na cabeça de um, a mulher sofrendo, a criança com fome, ele está aí. E muitas vezes, diante da igreja. E a igreja faz parte desse mundo. A gente está falando que o mundo está aí, aquela pergunta é muito eficaz. O mundo ficou melhor sem Bíblia, né? Porque tem todas essas questões que a gente viu aí do humanismo. O mundo fica melhor sem a palavra de Deus? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se não é a igreja do Senhor, como é que estaria esse mundo? Meu Deus, não dá nem para imaginar. Mas então por aí você tem ideia da tua participação, do quão importante é, e pode ser melhor. A igreja pode avançar mais, fazer mais. Vamos para a tela final. A gente conclui, lá no começo, perguntamos, né, se a palavra de Deus está ultrapassada. E a resposta está aí, a palavra de Deus é eterna. E o que é eterno não tem como discutir com o que é temporário. É indiscutível, a palavra de Deus foi estabelecida e pronto, não se discute. Se cumpre a palavra de Deus, se busca a palavra de Deus, se aprende com a palavra de Deus, se vive conforme a palavra de Deus e vida com abundância. Então vamos lá, a permanência da palavra de Deus é inabalável, mesmo diante das mudanças culturais e ideológicas. E isso ocorre, não por minha causa, nem pela sua, mas a gente pode colaborar com isso. Isso ocorre pelo poder e zelo dele mesmo, do próprio Deus. E aí vamos finalizar com o que diz Mateus 24, 35. Podemos ler juntos mais uma vez? O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. E Yahvé Moré os abençoe ainda mais. Muito obrigado.